Olá, boa tarde, uma boa quarta-feira, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia. Hoje vamos estar à conversa com o Simão Godinho, Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Cocujães, cumpre o último mandato à frente dos destinos da freguesia e por isso aproveitamos a conversa durante a próxima hora para fazer um balanço do trabalho realizado até ao momento, mas também perspectivar o que é que poderá cumprir ainda até ao final do mandato. Simão Godinho, é um prazer revê-lo, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Vamos começar mesmo por este terceiro mandato. Em 2021 assumiu a vontade de se recandidatar novamente à presidência da Junta de Freguesia da Vila de Cocujães. O que é que motivou esta recandidatura? Havia ainda trabalho para fazer e que não queria deixar por concluir? Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sintonia e também quero saudar de uma forma muito especial os meus conterrâneos cocujanenses que estejam a ouvir e a ver e também ao mesmo tempo agradecer o convite que me fizeram para estar aqui presente neste estudo da Rádio Sintonia. Claro que eu tinha muitas coisas ainda por acabar, projetos, e que não queria deixar isso mesmo a meio. Abracei-os desde o início do primeiro mandato, claro que foi feito o desafio e eu aceitei, porque Cocujães precisava realmente da minha presença e do meu trabalho ainda para cumprir com alguns, ou implementar algumas medidas e alguns projetos, portanto, que tinham sido levantados e projetados, tanto por mim, como até em parceria com a Câmara Municipal de Oliveira das Meias. Exato, daí essa recandidatura. Exatamente. Já vamos fazer depois um balanço geral do mandato, mas se calhar começamos por várias áreas. A rede viária era uma dor de cabeça, não sei se continua a ser, para Cocujães. Haviam várias preocupações, sei que houve alterações também, houve já obra feita, nomeadamente a Rua do Mosteiro, que era um calcanhar de Aquiles, podemos dizer assim, da freguesia. Uma extensão de 2 km. Sim, e era uma intervenção que era urgente. Já. Era urgente e aquela rua não tinha, portanto, onde foi requalificada, não tinha sequer, portanto, rede de abastecimento de água e saneamento. Que é outro também problema. Que era outro grande problema. Com estas requalificações todas na Rua do Mosteiro e noutras ruas também importantes, na zona alta de Cocujães, foram bem-vindas. Houve alguns percalços pelo caminho, mas foram todos resolvidos. Claro que as pessoas não compreendiam muitas vezes porque é que a obra estava muito demorada e nós fazíamos ver que realmente há coisas que aparecem e que têm que ser resolvidas na altura. E para ser resolvidas tem que ir o projetista ver o que é que se passa. Estamos a falar de infraestruturas que não estão no cadastro da obra, por exemplo, e que se descobrem porque se calhar são vias que há muito tempo também não eram abertas, não é? Exatamente. E depois havia ali um problema que era o escoamento das águas pluviais, onde nós tínhamos ali uma linha de água, que é perto da Capela Santo António da Ínsula, por onde passava a água. Ora bem, essa estrada esteve intransitável durante um ano e tal, precisamente por causa de fazer um estudo prévio da forma como havia de fazer esse escoamento dessas águas pluviais. Chegou-se a um acordo com a empresa disse que fazia e hoje está uma maravilha, portanto as pessoas estão satisfeitas. Depois também, além portanto, desta obra que foi, neste momento nós estamos também já a fazer fresagens em algumas ruas que realmente já mereciam ser intervencionadas, nomeadamente também a Rua do Mosteiro, a parte mais antiga, a Rua do Município, a Rua Clube Desportivo de Cocujães, e a Rua Doutor Freire da Silva, etc. Portanto, que são ruas importantes e de muito trânsito e que nós todos compreendemos que têm. Além dessas ruas, vão ser qualificadas não por fresagem, mas sim, portanto, em pavimentação mesmo. Portanto, estamos aqui a elencar, eu sei que são para cima de 20 e tal ruas, portanto, são cerca de 14 quilómetros. Que vão ser requalificados agora em breve, é isso? Penso que sim, portanto, algumas estão ainda a concurso, outras já estão concluídos os concursos, e claro que nós esperamos que com este trabalho que estamos a fazer de requalificação das ruas, as pessoas fiquem, portanto, com mais
com mais visibilidade a nível, portanto, de que tem uma vila mais bonita, tem uma vila onde se pode transitar à vontade, sem buracos, enfim. E a questão dos passeios, já agora, porque falamos da rede viária para os automobilistas, mas também há cada vez uma maior preocupação de devolver a rua também aos peões. Sabemos que não é possível em algumas ruas de Cocujães, porque são muito estreitas, só passa um carro e sabemos que aí é impossível, mas há um esforço para nos locais onde é possível construir passeio, esse passeio ser construído. A Câmara Municipal já fez alguns, etc. Só que nós temos ali um grande problema, como a Filipa disse, e com razão, que temos ali ruas que só passam carro. Sim. E há outras que só passam dois e mesmo apertados. E depois o que é que fazem? Há pessoas que estacionam os carros à porta de casa e, segundo o Código da Estrada, tem que dar passagem para duas viaturas, tanto para um lado como para o outro. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Depois tem os tais aborrecimentos e chatice. Comunicou à GNR, a GNR vai lá, multa toda a gente, não é só aquele veículo que está ali infracionado, mas são todos. Portanto, quer dizer, há aqui motivos, enfim, que levam com que a Câmara não possa fazer, portanto... alterações significativas, porque é impossível, não é? E é pena, mas é pena. Sim. Porque antigamente as pessoas queriam construir quase em cima das casas, quase em cima uma das outras. Estamos a falar de construção que foi mal pensada já há muitos anos. Não, sim, isso já vem antes do 25 de Abril, quer dizer, não vamos agora pensar, e claro que autorizavam fazer sem qualquer visão de futuro. Portanto, isto leva a que as pessoas tivessem os seus interesses resolvidos, mas estavam-se marimbando, peço desculpa pelo termo, para o que viesse no futuro, outra coisa qualquer, o que eles queriam a sua casinha. E depois vêm protestar hoje à Junta de Freguesia, porque devia ter havido um alargamento ali, acolá, não sei, mas as pessoas muitas vezes, há vias que nós, através da expropriação, etc., que poderíamos eventualmente fazer isso. Claro que a expropriação não é assim tão fácil como também se pensa e se julga, e aí poderia, mas também abrir numa parte e para passeios e depois haver ali uma zona também na mesma rua em que não possa levar passeios, é um bocado constrangedor e estar a exigir às pessoas. Ou seja, essa questão é mais difícil, atendendo também às características da vila de Cocujães. Eu sei que estava a falar sobre algumas ruas que estão previsto agora, entretanto, terem uma reabilitação, uma recuperação. Existe ali uma lista e realmente é longa, não vamos maçar os ouvintes com isso, mas eu gostava de abordar uma questão que tem a ver com aquele cotovelo, penso que junto à capela mortuária. Sei, junto ao Museu Regional. É também uma preocupação da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, porque ali terá que ser com intervenção do município. Pronto, aquilo foi a concurso público, salvo erro em 2021, foi a concurso público, 2021 não, antes, foi antes de começar este mandato, foi a concurso público e a candidatura ficou deserta, portanto, quer dizer, não apareceu nenhum empreiteiro, portanto, para agarrar a obra. Naquele momento, portanto, a construção civil estava em alta. Portanto, eles preferiam, portanto, construir apartamentos e outras coisas mais. Grandes obras mais rentáveis. Exatamente. Do que fazer isto. Hoje está virado ao contrário. Estão virados mais para as obras públicas do que para o privado. E então, neste momento, portanto, já está em estudo prévio, já há empresas a consultar o processo, o projetista, tudo para tirar, portanto estou com grande esperança que acabe o meu mandato com essa obra concluída, porque foi uma... Que importância é que terá essa obra do ponto de vista da segurança? Muito grande, muito grande. Vai ser criada ali uma grande rotunda, onde haverá parque de estacionamento para cerca de 100 veículos, e que dará também apoio tanto à igreja como quando há funerais grandes, ou mesmo até onde temos agora o centro paroquial, que vai ser inaugurado também brevemente, e isso é fantástico, porque já vi o projeto e aquilo fica bonito, fica com segurança, as pessoas, fica ali aquela parte que vai para o Museu Regional, fica fechada só para peões, ou então
fechada para os moradores, que esteja aberta, aliás, só para os moradores que estão ali naquela zona, que são 3 ou 4. Mas de qualquer forma, pronto, já temos pelo menos a última conversa que eu tive com o responsável das obras da Câmara Municipal, o Hélder Simões. Ele disse-me, portanto, que as coisas estão neste momento a correr bem, e espero bem que sim, porque é a menina dos meus olhos, posso dizer assim, neste momento. Tanto isto como outra obra, portanto, que nós temos lá, e que também, não sei se posso já pôr aqui em realce, que é o anfiteatro ao ar livre. Sim. Pronto. Isso era um dossiê que eu ia abordar mais à frente. Se calhar vamos abordar mais à frente esse dossiê, porque estávamos a falar sobre a rede viária. Penso que podemos saltar agora para outras áreas. Mas aquilo depois vai ficar, portanto, uma via XPTO, como se costuma dizer, portanto, onde podem passar pesados. Neste momento os pesados não passam por lá. Está proibido a pesados, e precisamente por causa do cotovelo não é possível fazer essa travessia. Não é possível eles circularem ali, mas de qualquer forma tenho esperança de que realmente isto, mal as obras arranquem, eu só preciso que as obras arranquem. Eu não preciso, até ao final do ano poderão arrancar? Até este final do ano não sei, neste momento não sei, porque há prazos e de consulta, há prazos depois para o concurso e não sei das coisas mais. Depois pode haver impugnações, ou seja, exatamente. É burocracia também dos contratos públicos a funcionar, e portanto é difícil prever, mas espera-se que arranque esta obra o mais rapidamente possível. Eu gostava de falar sobre a cobertura de água e saneamento na vila de Cocujães. Como é que está atualmente em termos de cobertura? Olha, em termos de cobertura, a nível eu tenho que recorrer aqui... Há uma cábula, não é? Uma cábula, porque os números às vezes... vão mudando também, consoante algumas obras que vão sendo feitas. Portanto, a nível de abastecimento de água, é cerca de 90%. De saneamento é 80%. Portanto, é uma cobertura já razoável para a freguesia. Mas há uns anos atrás não era assim, não é? Não, muito, era menos de metade. Era uma grande preocupação da Junta. Era. Agora, temos lá alguns lugares, portanto, onde não há água nem saneamento, na zona do Paraíso, por exemplo. Algumas ruas têm, por exemplo, quem vai a Rio de Ossos, por exemplo, não tem saneamento nem água, e que tem lá muitos moradores, e aquilo tem ali também muitos labradores, e o que é que faz? As águas devem estar por lá, portanto, todas inquinadas dos poços, etc. É uma grande preocupação. As pessoas já se manifestaram, e eu dou-lhes toda a razão, estou do lado deles, mas há coisas que a água não faz, que não sobe, a água desce, e portanto, e ali o lugar do Rio de Ossos é sempre a descer ou sobe. Portanto, de qualquer forma, a nível também de saneamento, há o problema de uma etar, que não existe na parte sul. Há negociações, por aquilo que ouvi falar, entre a Indáqua, Câmara Municipal de Oliveira das Mães, e a Câmara Municipal portanto, a responsável também da rede de água e saneamento de Ovar, portanto, que estão em negociações para realmente ver se aquilo arranca, e oxalá que sim, porque é um direito que toda a gente tem, que é um direito à saúde, e não só. Exato. E há qualidade de vida também, não é? Exatamente. Que é uma coisa que as pessoas também cada vez procuram mais. Já que falávamos há pouco sobre rede viária, eu gostava de colocar uma questão, não é competência direta da Junta de Freguesia de Cocujães, mas certamente que acompanhou o processo. A Rede de Transportes Unir arrancou em dezembro do ano passado, e o arranque podemos dizer que foi caótico. A minha pergunta é: de que forma é que a Junta acompanhou este dossiê, porque claramente deve ter sido a primeira porta onde os fregueses foram bater, e como é que olha atualmente para a operação, sendo que já está mais estabilizada, que já está a responder às necessidades das pessoas? Eu não diria o que a Filipa disse, eu diria que foi um desastre, porque claro que as pessoas estavam habituadas, e as reclamações vieram logo de trabalhadores, de estudantes, etc. Os trabalhadores estavam à espera do autocarro, na paragem do autocarro, e não aparecia autocarro,
depois chegavam tarde aos seus empregos, fizeram para questionar, nós questionamos a Câmara Municipal sobre essa questão e a Câmara Municipal respondeu, portanto, que isso é fruto de um trabalho feito logístico por parte da área metropolitana do Porto e, embora a Câmara Municipal depois também apertasse lá, portanto, os cordelinhas. Fiscalizava, no fundo, também, não é? E também, passava a informação. Sim. E, claro, com as reuniões que tiveram, disse que isto não podia continuar assim tão caótico e tão desastroso como estava, porque estava a penalizar as pessoas, mas de que maneira? Portanto, e estudantes que não podiam ir às aulas, por exemplo, não é? Exatamente. E pessoas que não podiam trabalhar. Isto agora, neste momento, está mais estável, já existem os horários, e onde parar os autocarros, etc. Portanto, embora não esteja ainda a 100%, mas de qualquer forma já estabilizou mais e as pessoas, embora aquelas pessoas mais idosas têm mais dificuldade, portanto, em perceber e entender. Demora a habituação, não é? Que é normal e natural e nós temos que as compreender, etc. Exato. Vai continuar a acompanhar naturalmente este dossiê. Gostava de virar a agulha agora para a questão da área social, sei que é uma área também particularmente querida para o Presidente da Junta. Simão Godinho, que retrato é que faz atualmente da freguesia de Cocujães, no sentido das necessidades sociais que existem, mas também das respostas que vão sendo dadas, não apenas pela Junta e pela Câmara, mas também pelas instituições que trabalham em articulação para mitigar problemas? Exatamente. Ora bem, é uma população que eu sempre adorei, porque eu, infelizmente, com 30 anos já não tinha pais. Os meus pais morreram, na idade que deviam morrer naquela altura, e sensibilizou-me o facto de ter convivido com eles já numa idade avançada, e que eles precisavam e se dessem condições para eles terem qualidade de vida. No que é que nós fizemos? Fizemos um plano estratégico com as associações e PSS lá de Cocujães, nomeadamente posso falar com a Fundação Anel Brandão, mesmo com os Vicentinos, a Cruz Vermelha Portuguesa, principalmente com esses três, para darem o apoio necessário. Nós antigamente fazíamos de 3 em 3 meses uma reunião global onde apontávamos os problemas e o que é que devíamos fazer, e etc. Para andar toda a gente coordenada. Sim. Não andar as pessoas, por exemplo, ir à Cruz Vermelha, buscar alimentação e depois no outro dia ir aos Vicentinos também fazer a mesma coisa. Não haver a duplicação de apoios. Exatamente. Isso, portanto, foi uma das coisas que se eliminou, portanto, aqui, e dar possibilidades a que outras pessoas entrassem na rede, porque era impossível estarmos aqui a sustentar famílias e que, infelizmente, algumas até deixavam passar os prazos daquilo que lhes entregavam, etc. De faturas de água, de eletricidade, por exemplo. Exatamente, sim. E neste aspecto também temos a colaboração da Câmara Municipal no que diz respeito na colaboração das rendas de casa, em que aqueles que não têm possibilidades, etc., portanto... Podem recorrer a esse apoio. Exatamente, a esse apoio, e nós ajudamos. Quando vem lá a Junta, aliás, os funcionários da Junta sabem muito bem que a primeira coisa que devem fazer são as pessoas. Não interessa que esteja uma valeta aberta, isso também é importante para as pessoas não caírem, mas as ervas ou outra coisa qualquer. Para nós, o que é mais importante são as pessoas. E eu tenho um cuidado especial nos idosos. Nós próprios vimos que, no princípio do primeiro mandato, que, por exemplo, o Centro Cultural estava abandonado no sentido, não havia grandes eventos, não havia nada, estava fechado. E nós temos que dar rentabilidade a isto. E começamos a pensar em programas, em contratar ou contactar empresas do ramo da ginástica, por exemplo, para séniores, e que fazemos 2 vezes por semana. Gratuito? Não são 4, gratuito. Sim. Nós pagamos a uma empresa para fazer. E também às pessoas que trabalham, damos a possibilidade ao final do dia praticar o fitness, ou seja, para que também se sintam acolhidas
a dizer que há alguém que pensa também nelas. Como disse no princípio, eu sou a favor sempre das pessoas. O estado em que elas estejam, isto e aquilo, para mim, podem até ser as pessoas mais horríveis que existem lá, mas para mim são todas iguais. Têm que ter todas as mesmas condições de igualdade. E então, além disso, temos também dança para os idosos, que é a segunda-feira, e eles adoram. Portanto, isto são ofertas que a Junta de Freguesia fez à população mais idosa e que eles estão felizes e contentes. E que ajuda a combater aqui outros problemas, não é? De isolamento, solidão. A solidão, exatamente, que isso era o que mais nos preocupava. E mesmo assim nós pedimos às pessoas que lá que frequentam, portanto, essas aulas, que chamem os seus vizinhos, que chamem quem quiser. Se for necessário nós a criar mais uma turma ou 2 turmas, cria-se, não tem problema nenhum. Só que algumas pessoas, enfim, estão habituadas à instalação, instalam-se dentro de casa, ou vão para o café, estão ali na conversa. É difícil quebrar essas rotinas também. É muito difícil, porque já vem de há anos, mas temos lá um casal que ele tem 87 anos e a senhora tem 83, e anda lá na ginástica, na dança, aquilo anima toda a gente, apesar da idade, mas eles dizem que se sentem bem. Isto faz bem tanto ao físico como à mente. Isto é importante. Hoje a demência já se fala muito nisso e é preocupante, eu também penso nisso, que já é mais precoce. Sim, a partir dos 50 anos começam a surgir muitos casos agora. Mas depois não há instituições para acolher essas pessoas. Não é? E as pessoas não se apercebem disso. Depois há aquelas pessoas que neste momento que mais me aflige e que, claro, não têm casa e agora não sei como é que os imigrantes, eu não sou contra os imigrantes, até pelo contrário, eu sou uma pessoa de inclusão e não de exclusão, que toda a gente tem direito a viver, toda a gente tem direito ao trabalho, toda a gente tem direito, portanto, a uma vida normal. Agora, não sei como é que eles conseguem arranjar alojamento e os cocujanenses não conseguem. Está difícil no capítulo da habitação? Muito difícil. Há mais procura do que oferta. E estão previstos investimentos municipais, claramente? Municipais, não em Cocujães, mas em Cocujães estão a construir, mas é para venda. Portanto, não é preocupante para mim, até gosto que isso aconteça. Aumenta a população também, portanto, e isso é rentável também para tanto para a Junta de Freguesia como para a Câmara Municipal, e como houve um decréscimo na última década de 2011 a 2021 de população, devido à baixa natalidade e também ao envelhecimento, que isso em Cocujães é latente, e neste momento ainda cada vez mais vemos pessoas a morrer com 89, 90 e tal anos, etc. Ainda há pouco tempo, há 15 dias, entrou-se uma senhora que dava muito bem com ela, há 3 dias, ou 5 dias de fazer 101 anos que faleceu. Portanto, quer dizer, tudo isto move-nos para que façamos alguma coisa. E depois temos também um problema, que é problema, mas temos que resolver, que é precisamente os jovens, que não sei, passam a vida no café, não sei qual o tipo de rendimentos que eles têm para isso, são apoiados pelos pais, os pais muitas vezes com pena dos filhos, etc., vão dando alento a esse tipo de vícios, e mais tarde, portanto, eles não são capazes de consolidar a vida com o casamento ou com outro estilo de vida. Pronto, cada um sabe a sua tendência, mas, quer dizer, ficam ali naquela pasmaceira, e tenho pena disso, porque eu trabalhei muitos anos com jovens, muitos anos, eu e a minha esposa, e sempre que o nosso trabalho era precisamente dar-lhes alento para eles melhorar sempre a sua situação de vida. Nunca negar-se a eles próprios daquilo que eram, daquilo que são, mas sempre evoluindo e atingindo os seus objetivos e procurar esses objetivos. Exatamente. Eu gostava de abordar aqui uma obra que penso que é recente e que poderá também ajudar aqui na área social que estávamos a falar, o Centro Paroquial de Cocujães. Que importância que tem este investimento? O investimento é fantástico. Claro que aquilo vai para um volume
de 1 milhão e tal, 1 milhão ou 2 milhões de euros, mas está uma obra brutal, foi bem concebida, foi uma obra que estava ali abandonada, que pertencia à Fundação Condessa Penhalonga, e que foi negociada pela Fábrica da Igreja de Cocujém com o atual presidente da Fundação, o Dr. Vasco Leite, e chegaram a acordo, portanto, a nível de preços, etc. E aquilo vai nascer, já está. Isso vai ser inaugurado provavelmente ainda este ano. Sim, mas já está lá pronto, não é? A obra está praticamente pronta. Há alguns acabamentos. Sim. Mas já se consegue ver que está ali a obra que ali está. Muito diferente. Mas isto poderá ajudar a reforçar do ponto de vista do apoio social, até que a própria instituição presta, a Igreja? Sim, portanto, tem essa vertente, mas temos estas tais IPSS e outras associações, portanto, que dão apoio, portanto, às pessoas mais carenciadas. Ali também vai ter um tipo de espaço que seja para as pessoas passarem o tempo. Também é importante, não é? Que é importante, com jogos ou com ensinamentos, fazer rendas ou outra coisa qualquer para as mulheres. Um ponto de convívio e de encontro. Exatamente, um ponto de convívio. Isto é muito importante. É importante que se diga, porque, e bem haja, portanto, ao Padre Artur, desde já também desejo muito boa sorte, está a acabar o seu mandato, não é bem mandato, mas vai deixar a paróquia. Sim. E com muita pena, porque era um grande empreendedor, fez ali muita coisa dentro da Igreja, e tanto a nível pastoral como a nível, portanto, da conservação, etc. Portanto, fez um trabalho espetacular. Exato. Não sei se queres fechar o capítulo da área social, já agora, atendendo ao contexto que vivemos atualmente, que é incerto... sim, força, Presidente. Eu já coloco esta questão depois, então. Não, pronto, nós também fazemos todos os anos, patrocinamos e fazemos, que é o Convívio Sénior. Sim. Ou seja, nós reunimos cerca de 700 a 750 pessoas por ano, num evento onde todos se juntam, portanto, para um almoço de convívio, pessoas que às vezes só se encontram uma vez por ano, e pronto, normalmente nós temos uma Eucaristia, que é presidida pelo parco, quando ele está livre, e quando é possível, porque às vezes não é possível, por causa dos horários dos autocarros, porque senão tem que ir 2 motoristas em vez de 1, etc. Tem que ter aquele horário para cada um deles fazer. Este ano estamos com essa dificuldade, mas estamos a ver se tentamos arranjar um santuário, mas já a própria empresa de transportes disse que não podem exceder aquele horário. Se exceder, nós, portanto, os patrocinadores, seremos os responsáveis por que aquilo dali vier, porque também os motoristas serão penalizados por causa de estarem ali aqui. Mas é sempre salutar ter, portanto, este tipo de animação, e as pessoas ficam todas satisfeitas. Pronto, há um ou outro que não gosta, mas ao fim e ao cabo depois acabam por aceitar. Muito bem, ficou o apontamento aqui do Convívio Sénior. Eu estava apenas a questionar, atendendo ao cenário atual que temos, um cenário também de incerteza, temos guerra na Europa, temos a inflação também, os preços têm vindo a subir, as famílias claramente que têm dificuldades, sente que há dificuldades, que sentem havido um aumento de carências na freguesia de Cocujém nos últimos tempos? É assim, Cocujém não é diferente das outras, portanto a inflação está aí. Portanto, foi transversal a todas as freguesias, a todo Portugal, e claro que as pessoas sentiram muito, mesmo até no que diz respeito à subida dos juros, por exemplo, na aquisição para as casas, o pagamento das mensalidades, não é fácil, principalmente para os jovens. Eu falo nos jovens porque são eles que neste momento têm o maior peso a nível dos empréstimos, etc. Agora, nós, a nível, claro que a guerra na Ucrânia veio estragar, portanto, toda a paz na Europa e todos os planos e projetos que a Europa possivelmente teriam, mesmo, por exemplo, o PRR que nós temos, que seriam para ajudar, portanto,
os países a evoluírem e a investir, portanto, em equipamentos, etc. E parece que isso não ajudou muito por causa da guerra. E agora temos a guerra na Palestina, que é incompreensível. Quando eu vejo na televisão, eu sou muito sensível a isso, e entro em estado de choque mesmo. Quando vejo crianças subnutridas a morrerem, sim, portanto, e com imagens terríveis. Eu não tenho filhos, mas é como se tivesse, porque eu vivo os problemas dos outros, e às vezes isso também não me faz muito bem, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, e pronto, e tenho problemas também de saúde que não posso absorver muitas vezes essas notícias, não é, de tal forma, e vivê-las de forma intensa. Muito bem, podemos fechar então o capítulo da área social. Tem aqui outros pontos para ir. Do ponto de vista dos serviços, como é que está a Junta de Freguesia de Cocujens atualmente, Simão Godinho? Pergunto isto porque em várias freguesias se tem notado, por exemplo, a fuga de várias instituições bancárias que depois também dificultam o acesso da população a esses serviços, e sendo a população de Cocujens também bastante envelhecida, pergunto como é que está essa situação, se é motivo de preocupação. É uma preocupação grande, enorme, porque nós já tivemos lá muitas agências bancárias e neste momento estamos a zero. Mas isto não se passa só em Cocujens. Sim. Portanto, isso é a nível nacional. Os bancos... Estão a desinvestir deste serviço de proximidade? O problema são os idosos, aquilo que disse há um bocado a Filipe. Esses é que são os mais castigados. E, por exemplo, nós chegamos a ficar lá sem uma caixa multibanco em Cocujens. Neste momento, quantas existem? Existem 3. Muito bem. Pronto, embora há ali um local ou outro que estão mais próximos de São João da Madeira e também procuram, portanto, aquilo que tenho feito, porque eu tenho contactado com pessoas que têm estabelecimentos comerciais, etc., em Cocujens, se poderiam aceitar a instalação de um ATM nas suas lojas ou qualquer coisa. Toda a gente nega, porque não estão para levar com, como se costuma dizer, com prejuízos por roubos ou assaltos a essas caixas multibanco. Agora, portanto, há um sistema muito sofisticado, que não é assim tão fácil. Portanto, para assaltar, podem assaltar, mas quer dizer, o acesso às coisas não é assim tão fáceis como eram antigamente. E por isso nem se tem visto grandes notícias sobre assaltos a caixas multibanco, precisamente por causa desse sistema. Mas de qualquer forma tenho pena que não, pelo menos na parte alta, onde junto à CEPSA, portanto aquela parte de Fermil, ali tem uma grande urbanização e que precisavam de lá, portanto, também de uma caixa multibanco. Estou-me a lembrar da Margonça, por exemplo. A Margonça é mais difícil porque não tem lá um estabelecimento comercial, portanto, onde essas caixas multibanco pudessem, mas enfim, as pessoas vêm se queixar. Nós abrimos uma no Centro Cultural, por exemplo, que foi a última, que foi em janeiro deste ano, e que surpreendemos toda a gente, porque as pessoas estavam sempre a pedir, e ali é um local central, sim, onde as pessoas passam, tem estacionamento, tem tudo, é acessível, e não há constrangimentos nenhuns. Uma forma de mitigar o problema. Exatamente. Agora, assim, a nível, por exemplo, claro que a maior parte das pessoas de Cocujens recebem a sua pensão através do Vale de Correio, etc. Outros através de transferência bancária. E às vezes, pronto, não tem aqueles meios, que seja um computador em casa, onde possam ver, por exemplo, a sua conta corrente, etc., que hoje em dia se consegue ver, e ficam às cegas, como se costuma dizer. E isso é pena, porque acho que os bancos deviam investir também nessa informação às pessoas. Por isso é que os Correios não têm tanta rentabilidade como tiveram em tempos, precisamente por falta de correio mesmo. Porque as pessoas hoje é tudo digital, e
eu também sou a favor da digitalização, mas de qualquer uma transição forma, mais suave, não é? Para proteger os mais experientes, como se costuma dizer. Presidente, temos que avançar, eu tenho ainda vários tópicos de conversa. Na área da limpeza e ambiente, acredito que seja daquelas que dá dores de cabeça. Limpeza, por exemplo, estamos a falar de ervas daninhas, limpeza das ruas, é uma competência da Junta de Freguesia, mas o que muitos presidentes de junta dizem é que não há recursos financeiros nem humanos para territórios tão vastos. É o caso de Cocujães, que ainda são 10 km, penso eu, não é? 10,4 km². Exatamente. Não, é assim, é difícil, porque agora também a lei não permite fazer aquilo que faziam, por exemplo, há 12 anos, com a Lei 75 de 2013, portanto, as limitações de poder da Junta de Freguesia portanto, são grandes, são enormes. Nós não podemos fazer contratações, por exemplo, públicas de qualquer forma efetiva. Nós não podemos chegar à beira de uma empresa, vai limpando e nós pagamos. Não pode ser, é tudo por contrato. É tudo por contrato. E temos de fazer muitas vezes consultas prévias às empresas para ver se estão ou não, portanto... Sim, força, Simão. Sim, para ver se estão ou não... Sem problema. Estava a falar a propósito a contratação das empresas não é fácil. Depois também temos, por exemplo, a questão dos herbicidas, não é? Que não se podem utilizar. Não se pode aplicar. Para proteger o meio ambiente, não é? Exatamente. Mas também depois o tratamento não é tão eficaz. Não. Neste momento nós temos, portanto, em consulta prévia, duas empresas, uma para fazer 60 mil metros lineares e outra para fazer 15 mil metros. Acontece que ainda vamos precisar de mais alguma outra. Não é fácil encontrar essas empresas. E depois, se por exemplo, se elas trabalharem para nós durante 2 anos ou 1 ano e que ultrapasse uma determinada verba, estarão, portanto, retidas durante 2 ou 3 anos. Já não se pode recorrer a essa mesma empresa. Só passado esse tempo. E as pessoas não compreendem isso. É que se quisesse ver aquilo tudo limpo, eu tinha tudo limpo, não tinha problema nenhum. O problema é, por exemplo, a Junta de Freguesia neste momento tem e não são funcionários da Junta, só tem 2 funcionários, por exemplo, que são da Câmara Municipal, da Oliveira das Meias, afetos à Junta de Freguesia. Um está doente. Portanto, há pouco tempo 2 foram para a reforma. E só há um, que é o que está a fazer agora de Coveiro, e que é o Super 3, como se costuma dizer, Super Cola 3, ele faz tudo. Mas é uma só pessoa para tanto trabalho, não dá. E depois temos algumas pessoas que foram contratadas, portanto, a recibos verdes, para fazermos algum relacionamento a nível de outros trabalhos que possamos fazer mais em dias de festa, etc. Portanto, para termos aquilo mais ou menos os locais limpos e aprazíveis para as pessoas estarem, portanto, lá. Não é fácil, e é isso que me está a doer neste momento, porque eu tenho lá e-mails de pessoas a queixarem-se. Há lugares que nós fazemos, as pessoas também não compreendem isso, só fazemos a limpeza uma vez por ano. São locais onde não há muito movimento de viaturas, nem de pessoas, nem nada. A ação política é isso, é fazer escolhas, não é? Exatamente. E que não depois, são fáceis, não é? Exatamente. E depois nós temos lá caminhos públicos com carga de água, foram criados, que para mim, são caminhos de servidão, mas no PDM estão lá como caminhos públicos. Ora, os caminhos públicos também estão nessa limpeza. Nós não temos nós temos 13 ou quase 400 caminhos públicos em Cocujães. Alguns com umas certas dimensões. Como é que nós podemos fazer isto tudo se não há recursos? Não há recursos, nem humanos, nem sequer, portanto, financeiros para fazer isso. Embora nós recebemos por mês um 12º da Câmara Municipal para as despesas da manutenção da limpeza das bermas, mas mesmo assim não dá. Temos tirado o nosso orçamento, as receitas que nós
possamos ter, qualquer coisa. Claro, tenho que falar aqui muito rapidamente também sobre a questão do ambiente. Vários presidentes de junta têm vindo cá também aos estúdios e queixam-se que ainda existe falta de civismo e também falta de sensibilização ou necessidade de sensibilizar mais as pessoas, por exemplo, para o descarte correto do lixo, não só colocá-lo no contentor, mas no contentor correto, e que falam muitas vezes, por exemplo, de monos abandonados no meio da estrada e que depois dá um aspecto terrível ao território que representam. Partilha essa preocupação? Partilho, infelizmente partilho, porque as pessoas, falta civismo. Não quer dizer que eu vou acusar que os cocujanenses fazem isso, porque em Cocujães há lá locais ermos, onde estão localizados, por exemplo, os ecopontos, os contentores de lixo doméstico, agora os verdes, que agora também lá colocaram, e que as pessoas, portanto, não sabem ou não querem saber. E há outras pessoas que vêm de fora e que, como são locais ermos, esvaziam para ali até entulho para junto desses contentores. O que para nós, para mim, corta-me o coração, porque eu nunca fui criado no meio dessa consciência de tratar mal o ambiente. Mas, de qualquer forma, temos feito uma sensibilização. Ainda agora, por exemplo, a Câmara Municipal colocou por exemplo, nas escolas, na Junta de Freguesia, um painel, uma lona, a dizer às pessoas, explicar às pessoas, e mesmo no próprio caixote diz o que deve ser lá depositado. Eu, quando vi, depois de abrir a minha casa, tem lá um contentor daqueles cinzentos, deitados verdes, e quando abro a tampa, vejo lá sacos plásticos com lixo doméstico, etc. E mesmo até com vidro, com cartão. É necessário claramente apostar na sensibilização. Algumas pessoas já não, mas mesmo até jovens, tem lá um café perto de casa e houve um jovem que saiu do café e pegou no plástico que trazia na mão aquelas, como é que se chama? Aqueles copos plásticos. Sim. E chegou ao contentor do lixo doméstico e lá com o ecoponto ao lado. Sim. Quer dizer, não entendo. É necessário realmente uma grande sensibilização das pessoas e também demonstrar as consequências deste tipo de atos. Sim, a Câmara Municipal do Oliveira das Mães tem feito isso. Aliás, tem postado na página deles e no público. Portanto, para o modo como é que as pessoas devem depositar o lixo e fazer a separação do mesmo, etc. E já agora, em relação à recolha de monos, a Junta de Freguesia assegura essa recolha também, Simão? Não. Ou é a Câmara Municipal? É a Câmara Municipal. Muito bem. Mas é gratuito o serviço, certo? Gratuito. Ou seja, a pessoa só tem que ligar para a Câmara, para o serviço adequado, pedir para a recolha pedir para ligar para a secção de monos, tem que dizer o local onde se encontra. E depois é agendado uma hora e um dia, não é? Uma hora e um dia e colocam só nesse dia. Eu, às vezes, vou passar na rua e vejo um colchão, vejo um sofá, vejo uma carcaça de um frigorífico, uma carcaça de um televisor. E é o Presidente que liga para a Câmara a pedir para fazer a recolha. Claro, temos que fazer alguma coisa, Sim. Porque eu não concebo que as pessoas encham a rua com esse tipo de lixo, que ao fim e ao cabo é lixo. Mas, desculpe. Mas, de qualquer forma, quando eu digo que a minha preocupação é por causa da saúde pública. É que há pessoas, por exemplo, que matam animais, galinhas em casa, outra coisa qualquer, e depois o que é que faz? Pegam nas vísceras ou noutra coisa qualquer e colocam no contentor, ou ao lado do contentor do lixo, e depois vão lá os gatos, vão os queijos, vão isto, vão aquilo. Aquilo é um desastre. E acaba por ser uma bola de neve no fundo. Muito bem. Necessária sensibilização nesta área, claramente. Temos que avançar rapidamente e vamos falar sobre a área cultural. O que é que tem feito a Junta de Freguesia para dinamizar também culturalmente a freguesia? Pode ser com recurso às associações de índole cultural, que também desempenham naturalmente esse papel, mas que atenção tem sido dada à área da cultura? Nós damos também uma grande importância à área da cultura. Nós, todos os anos, por exemplo, lançamos um livro que chama-se o livro Cocugianis, onde fala um pouco da história de Cocujães, antiga e moderna, com alguns apontamentos interessantes,
que são... Normalmente quem está à frente disso é a doutora Teresa Cruz. Sim. Eu não sei se conhece, não. Conheço, sim. Já entrevistei a propósito de uma das edições. O Walter Santos, que são, pronto, embora eles peçam depois colaboração também a outras pessoas, pode ajudar na elaboração desse livro. Eu ainda não vi, parece estar quase pronto, mas ainda não vi. Eu gosto também de ser surpreendido na altura quando os vou buscar, eu pessoalmente os vou buscar à impressão, portanto, à tipografia. E só aí é que tenho a curiosidade de, portanto, de ver e nem sequer vejo as provas, nem nada, nem quero ver. Mas, além disso, nós temos um grande movimento associativo em Cojães, cerca de 25 a 30 associações, desde o desporto, desde a cultura, desde a área social também, naturalmente. Tudo. A área mais de lazer também, podemos dizer. E então nós temos alguns grupos, por iniciativa própria, fazem festa. Aliás, animam culturalmente a freguesia de Cojães. Ainda há pouco tempo, a última ação que foi feita em Cojães foi o ACC Fest, Color. A caminhada, sim. Sim, que foi fantástica. Ouvi dizer que foi um sucesso. Eles estiveram cá e falaram sobre isso e acho que é para repetir. Sim, foi um sucesso. E para mim, portanto, quando há pessoas empenhadas em fazer isto, eu digo assim, ainda bem que há juventude em Cojães. Por exemplo, os amigos da bancada, que fazem todos os anos o Festival da Juventude. O Vila Fest, que este ano será, já vou anunciar, será no dia 6 de julho. Começa às 4 da tarde e acaba às 4 da manhã, e eu moro lá perto. Será onde? Será no Largo das Manguelas, na mesma? Não. Já no ano passado e há 2 anos foram... Por causa do anfiteatro, já vamos chegar lá. Vamos chegar ao anfiteatro. Foi no campo de treinos do ACC. Sim. Portanto, eles dizem que agora aquele já é pequeno, portanto, para a imensidão de pessoas, de jovens, principalmente, que aparecem. Sim. Também temos uma parceria que muitas vezes fazemos com o NAC, as noites quentes de inverno. Sim, o NAC é um grande ativo cultural da freguesia. Muito, não só no desporto, onde também dá muitas cartas, não é? Sim. Mas também, como disse, o ACC começou, também o CDC promove saraus de patinagem artística e não só. E é mais uma mais-valia também para a cultura de Cojães. Também temos temos outros que agora não, mas estes por exemplo, o Encontro Motarde dos Jokers, não é? Por exemplo, faltava-me era uma lacuna. Sim, é uma associação mais recente, podemos dizer, em comparação com as outras que aqui mencionamos, pelo menos estas últimas, mas que é um sucesso este Encontro Motarde. Sim. Aliás, mesmo o presidente é muito dinâmico, eu conheço pessoalmente, nós damos todo o apoio, aliás, o posto antigo da GNR nós cedemos ao Clube Motar Joca, precisamente pelo impulso que eles têm, pelo empenho. E pelos projetos que estão para ali pensados. Exatamente, porque é dinâmico, ele é muito dinâmico. Eu nunca gostei de motas, mas eles dizem que me vou converter, não sei se irão, se não, com a minha idade. Ainda iremos ver o Presidente da Junta de Cocojães andar de moto pela vila. Muito bem, já abordamos aqui alguma questão da área cultural e já agora até porque falou sobre as associações, que também são ativos culturais, importa também falar sobre o apoio às associações, que pode ser monetário ou também logístico e em parceria. Sim. A Junta de Freguesia organiza também um encontro de coletividades, acredito que seja também uma forma indireta de apoiar as associações, no fundo é costuma-se dizer, dar a cana e a pesca, a cana para pescar e depois as associações fazem os seus lucros. Sim. Pronto, vamos começar pela Festa das Coletividades. Sim. É uma festa que este ano vai ter lugar, aliás, eu um bocado troquei, no dia 6 de julho, é que é a Festa das Coletividades, e no dia 13 de julho é que é o Vila Fest. Exato, porque já me tinham dito que geralmente costuma ser a meio, a festa costuma ser ali mesmo a meio do mês de julho e este ano foi antecipada uma semana, podemos dizer assim. Exatamente. E então a Festa das Coletividades tem
tem esse princípio realmente de nós ajudarmos e também ao mesmo tempo concentrarmos ali as pessoas para convívio, etc., que isso é importante. Nós contratamos DJs, portanto, normalmente vêm gratuitamente, porque são homens da casa. Também temos outro tipo de música. Os séniores também fazem lá a sua parte com a dança, com a ginástica, etc. Tudo um conjunto de eventos que ajudam também a aproximar as pessoas dali para dar o contributo necessário para as associações e coletividades da freguesia. Além disso, a Junta de Freguesia participa em algumas coisas, portanto, em espécie também, portanto, com as associações, não são todas por igual, mas quase tudo por igual, depende daquilo que eles tragam para nós e das despesas que eles tenham. Isso, portanto, nós depois vemos e atribuímos um subsídio que normalmente é anual e que, pronto, pensamos nós que está satisfeito. Nós gostaríamos de dar mais. Sim. Gostaríamos. Mas as associações têm que compreender que a Junta de Freguesia não é nenhuma mina de ouro. Não é nenhuma mina de ouro, porque também tem os seus trabalhos a fazer. Por exemplo, só o Convívio Sénior movimenta umas boas dezenas de milhares de euros. Sim. Não é brinquedo, mas podemos dizer que se não fosse isso, dava para fazer muito mais e ajudar mais as coletividades e as associações. Assim não, mas de qualquer forma, como disse, nós também colaboramos em espécie, portanto às associações esse contributo, sempre que as necessitarem. Por exemplo, estou-me a lembrar também do NAC, o NAC agora já vai, não sei qual é o número, o NAC Trail, sim, por exemplo, que agora eles fazem. Em setembro, sim. Em setembro. E normalmente nós damos mais um bocadinho, precisamente para apoiar essas atividades. Para a logística, etc. Porque leva a ambulância, vai também a GNR, não sei outras coisas mais. E nós, portanto, temos também o Carnaval. Sim, sim. Ainda não foi falado. Pois não. O Carnaval nós fazemos, e são todas as associações, normalmente, sim, que se apresentam ali. E com sátira também. Nem o Presidente da Junta é poupado. Pelo menos eu já fui a alguns e há cartazes. Ultimamente tem poupado. Muito bem. Ultimamente tem mas poupado. Faz parte, não é? A questão da sátira faz parte também do Carnaval. Não é apenas ir fantasiado de alguma coisa, procuram ser acutilantes também nas críticas que são feitas, não é? Mas, que podem ter um índole mais local, mais da freguesia, pode ser concelhio, pode ser nacional ou até internacional, exatamente. Sim. Mas, por acaso, as associações, quando se reuniram, foi no ano passado ou há 2 anos, e reuniram-se e disseram assim: nós não queremos que haja um primeiro, nem segundo, nem terceiro prémio. Se houver um apoio, um apoio financeiro não podemos dar, mas não podemos dar, não temos capacidade. Sim. Mas o prémio que normalmente se dava, em vez de dava um prémio de presença aos outros, o primeiro, segundo, terceiro eram diferentes, e depois os outros é tudo, e eles todos dizem: aqui não há rivalismo nenhum, vamos fazer festa, é para fazer festa e recebemos todos por igual, não há primeiro, nem segundo, nem terceiro lugar. Achei que era interessante, vindo deles. Se fôssemos nós a impor, era muito mais difícil. Mas vindo deles, foi bonito. Gostei muito do... Mostra a união também das associações, exatamente. Não é? E cada vez mais temos mais pessoas a aderir ao Carnaval. Sim, muito bem. Falamos aqui sobre a atividade cultural também que vai acontecendo na Vila de Cocujens. O Presidente queria antecipar aqui um dos tópicos que eu trazia para a conversa, o anfiteatro ao ar livre. Eu penso que já foi considerada esta obra o elefante branco de Cocujens. Penso que em tempos chegou a ser utilizado este termo. Presidente, qual é o ponto de situação? A obra foi entregue a um empreiteiro, supostamente começou a ser feita, mas entretanto o empreiteiro não retoma os trabalhos, desertou da obra, podemos dizer assim. Qual é o próximo passo? O próximo passo é a justiça. Ou seja, vai ter que haver uma denúncia do contrato e haver uma nova adjudicação para terminar a obra, é isso? Pronto. Poderá ser este o caminho? Sim, a empresa foi notificada, portanto... em que ia ser penalizada
pelo atraso na obra. Claro que ninguém aceita uma coisa dessas, mas isso estava no contrato. Depois a empresa andava lá e, passado uns tempos, começaram a colocar não sei qual é o tipo de material que colocam nas paredes, não é bem o azulejo, mas e passado algum tempo aquilo começou a cair. Neste momento posso dizer que chove lá dentro do bar, por exemplo, quer dizer, há qualquer coisa que não está bem feita, não é? E claro que a conclusão é que isto vai para o tribunal, e à margem disto, portanto, o Presidente da Câmara está, portanto, ou quer mesmo, e está interessado em ir aquilo novamente a concurso público, portanto, independentemente do resultado que venha, portanto, depois do tribunal. Mas o tribunal é que tem que decidir se ele ou não pode fazer isso. Portanto, há muitas hipóteses. Sim. Para isso. Este anfiteatro já se fala há largos e largos anos, por isso é que eu mencionava a questão do elefante branco há pouco. Que importância é que vai ter aquele espaço quando finalmente estiver concluída a intervenção que está pensada para ali? Ainda há bocadinho falámos do Vila Fest, por exemplo, foi um festival que nasceu naquele palco, não é? Quando o anfiteatro, ou melhor, lá ao fundo, sim. Mas lá ao fundo. Sim. Quando aquilo ainda estava, não era bem um anfiteatro. Já não pode haver lá Vilas Festes. Mas o que é que está pensado para o que está pensado, portanto, é um espaço que vai ser a parte do bar, portanto, e da esplanada, vai ser provavelmente a concurso público. Entrega privada, não é? Entrega privada, para explorar. Portanto, exatamente, para explorar aquilo. Depois, o resto do parque será dotado, em princípio e no fim, nós estamos interessados nisso, já estamos a contratar uma empresa nesse sentido, de colocar lá um equipamento infantil, ou seja, um parque infantil. Faz falta em Cocujães? Faz falta. E então, colocar ali uma zona central, as pessoas vão ali para o café, vão passear, depois vai haver também lá daqueles aparelhos de fazer ginástica, mais para os adultos, etc. Quer dizer, pensamos que ali vai ser um espaço de lazer completo, e que Cocujães tinha muita necessidade disso. Temos o Parque Santa Luzia, que ele é privado, é mesmo da Irmandade da Santa Luzia, mas nós pretendemos fazer ali uma coisa onde as pessoas possam estar e por lá até a fazer merendas, sei lá, quando as árvores estiverem mais crescidas, mas pelo menos ser um local de convívio, um local de encontro entre gerações, entre pessoas, entre famílias. Isso é o que é mais importante, que seja um ponto de encontro. E ali fica muito central. Portanto, por isso a minha aflição, ainda perguntei se aquilo ia ser acabado durante o meu mandato. Eles têm esperança que sim. Pronto, eu também tenho esperança. Aliás, eu vivi sempre com estes lemas, esperança e confiança, que é muito importante. Ter esperança e também ter confiança, portanto, naquilo que se vai fazendo, e que a pulso e a caminhando é que se faz o caminho, não é? Exato. Do ponto de vista do património, Cocujães é uma vila rica nessa área. Sim. Presidente, que visão é que tem tido o Executivo para divulgar um pouco mais o património de Cocujães? Às vezes também há um bocadinho a ideia de que há coisas que estão esquecidas, ou que as pessoas não lhes dão a devida importância, se calhar por desconhecimento também. É assim, nós fizemos um levantamento quando houve as Jornadas Mundial da Juventude. Nós fizemos um flyer a explicar, portanto, tudo. Os pontos turísticos e de interesse patrimonial. Sim, a Fundação Manuel Brandão, a Fundação Condessa Penhalonga, a Misericórdia, mesmo, por exemplo, quero aqui louvar o NAC, ainda hoje vou ter a oportunidade disso, por causa da sede deles, a sede nova, que aspiravam há muitos anos, e mesmo até o centro de treinos, que também tem poucos anos, e que realmente foi um sonho de um homem que já desapareceu da história de Cocujães e que era muito importante, portanto, para Cocujães, que é o António Pinho, a quem presto aqui desde já a minha homenagem, e também agora tem os outros continuadores que também têm o mesmo pulso e querem continuar com este sonho que manda a vida, como ele dizia muitas vezes.
E vamos andando. Estamos a falar do património. Exatamente. Portanto, temos lá o mosteiro de Cocujães, a igreja também, que é património bonito. Temos... pronto, isso foi tudo escrito num flyer. Ora, a Câmara Municipal pôs um código QR, não sei se já QR viu Code, sim. Hã? QR Code, sim. Na igreja e no seminário, etc., e nas principais edifícios, precisamente para as pessoas, através do telemóvel, portanto... poderem consultar sítios próximos que sejam interessantes de visitar. E isso é muito importante, esta divulgação, e como disse há um bocado, então fizemos esses flyers, fizemos em inglês, italiano, francês, precisamente para as pessoas que vinham, os que estiveram lá instalados. Em Cocujães foram mais os italianos, depois vieram os franceses só de passagem, e claro, havia muitas vezes, dizia assim, vamos fazer inglês. Inglês é uma língua, portanto, universal quase, e que isso é transversal a todos os povos, e que ajudarão a descrever, aliás, o património que nós temos lá em Cocujães. É muito importante isso. Exato. Aliás, eu vejo lá casas senhoriais, por exemplo, que estão abandonadas e que me cortam o coração. Cortam-me o coração, porque provavelmente as pessoas que construíram aquelas casas ficam com algum fundamento, etc. E hoje os seus herdeiros deixaram aquilo ao abandono. E é pena. É pena. Esse património estar também desperdiçado. Dar apenas aqui uma nota, o NAC esteve cá na semana passada e uma das intenções deles é fazerem caminhadas, mas caminhadas com história. Ou seja, levar as pessoas a locais que sejam emblemáticos ou que tenham histórias interessantes para a população, para ficarem a conhecer um bocadinho melhor a história da vila, desde também este apontamento. Temos lá um espaço, portanto também um local, que temos lá uma ponte romana, Ponte da Pica, que é do século XVI ou qualquer coisa, XIV ou XVI, e que aquilo por acaso fica num local muito escondido, e isso deveria haver, portanto é uma questão de, não sei se será para o meu tempo, se não, mas descobrir uma forma de haver um roteiro para passarem e verem, portanto, como eram as pontes romanas, etc. Sim. E mesmo até a história porque aliás aquela estrada chama-se Rua Via Militar Romana e está, portanto, com paralelos, não está, portanto, asfaltada, nem há só uma parte que está, mas isso já faz parte de outra, mas chama-se Rua Via Militar Romana, porque também, portanto, para não estar ali a cortar e criar outra rua. Muito bem. Apenas dar também nota, já que falamos sobre história, porque também tivemos cá o Museu Regional de Cocujães, é também um sítio para visitar, é uma instituição que está de portas abertas já há 22 anos e que também dá a conhecer um pouco da história, costumes e tradições dos cocujanenses. Nós temos que avançar mesmo, porque senão vamos continuar aqui durante muito mais tempo. Ainda tenho aqui algumas perguntas para colocar. Já percebi que o anfiteatro ao ar livre é realmente aquela obra que gostaria de ver finda até ao final do mandato. Que outras obras é que gostava de ver prontas, ou projetos, ou pelo menos bem encaminhados? Há um projeto que, por exemplo, que apresentei à Câmara Municipal, projeto, entre aspas, que era precisamente a requalificação da estação de caminho de ferro. Sim. Essa requalificação foi feita, estava a ser feita, aliás, está bonita, não sei se já lá passou, se não, depois de começar as obras. Sim, já vi imagens disso, já. Não sei se já lá passei mesmo com aquilo já, num aspecto aquilo está já em renovado. fase de acabamentos, portanto há lá inspeções que são feitas, depois chama a atenção disto e aquilo, mas aquilo está, e aquilo chama-se albergue dos peregrinos. Portanto, será essa a finalidade, para albergar os caminheiros, principalmente. Porque Cocujães também é uma rota preferencial, não é? Porque temos caminhos de Santiago. Isso pode ser também importante, não é? Para muito trazer ali nova vida também à freguesia. Sim, e estar ali o edifício a cair e sem qualquer utilidade. Tínhamos também, por exemplo, o edifício das finanças, das antigas finanças, que era uma escola primária, ali que era a escola do Picoto, foi onde eu fiz a minha 4ª classe, o exame da 4ª classe, mas andei na Gandarinha. Mas como era ensino privado, tive que fazer no ensino oficial, o exame da 4ª classe, era obrigatório. Mas, de qualquer forma, está muito bem concebido. Eu tenho ido lá várias vezes,
e dão muito bem, portanto, com os militares da GNR. Há ideias novas, muitas vezes, e trocamos impressões sobre isso, e acho que estão muito bem instalados. Aliás, eles não dizem tão mal. E, como eu disse, o antigo posto da GNR foi para estaleiros da Junta de Freguesia e, ao mesmo tempo, também para servir de sede do Joker Motar. Mas a nível, portanto, do edificado, que gostaria de ver ali mais, era precisamente uma via que isso custa muito dinheiro, para suprimir a passagem, as passagens de nível. Ou seja, dali do pontão, onde tem as gruas, do pontão até a faria de baixo, ou outra coisa qualquer, fazer ali uma ligação a uma rua, para precisamente evitar a passagem pelos caminhos de ferro. É que muitas vezes vou para o Oliveira das Mães, com horário marcado, etc., e muitas vezes fico ali parado. Eu já fiquei retida durante largos minutos também nas passagens de nível em Cocujens, porque são manuais ainda, fecham muito cedo. Pronto, é uma questão de segurança também. Agora já há automáticas. Ok, muito bem. Lá embaixo no Ferral e em Faria de Cima. A única que ainda é de manuais são aquela que passa junto às bombas da Galo. É essa mesmo, onde fiquei retida de uma das últimas vezes que fui a Cocujens. Muito bem. Não sei se queria acrescentar mais alguma coisa. Estávamos aqui a falar sobre projetos que gostaria de ver concluídos. Já percebi que gostava de ver que existisse ali uma via alternativa para... Exatamente. Para claro que evitar. É uma via dessas, é uma via para milhões, não é? Provavelmente, não sei. Não falamos aqui de uma questão, mas muito rapidamente, Presidente, para depois ainda irmos a notas finais. Que atenção tem sido dada também ao tecido económico e comercial? Há condições, há infraestruturas em Cocujens para acolher empresas ou para dar condições aos empresários que lá estão? Olha, é assim, nós recebemos muitas vezes críticas porque nós não temos zonas industriais definidas. Temos a zona industrial de Rebordões, que está ocupada somente pela ASPOC. Havia ali uma grande área e que estava contemplado no PDM para a implantação de empresas. Entretanto, essa área que lá existia foi retirada do PDM. Eu não vou falar aqui em pessoas, porque pronto, já não estão ativos na política nem nada. Não sei qual foi a intenção. Sei que a ASPOC neste momento emprega cerca de 700 pessoas. Temos também na zona do Moroiço uma outra zona industrial onde tem, que é na Margonça, onde tem várias indústrias e pronto, dentro das nossas possibilidades e dentro daquilo que eles nos pedem, nós ajudamos. Claro que uma empresa é privada, a Junta não tem nada a meter o nariz naquilo que é privado. Claro. Temos também aqui o Chof, que também tem lá muitas pessoas, que é a antiga Gametal. Temos também agora a Plastase, também que emprega muita gente. Estou a falar nestas empresas maiores, sim, mas o Artur Vieira, por exemplo, que tem lá uma de pré-fabricados de calçado, lá em cima no Alto Moroiço, na Margonça. Havia e há colchões Molibel, que infelizmente essa foi Savés, mas existe Colmol. Colmol é dividido entre Cocujens e Santiago de Ribou. É verdade, portanto, está ali mesmo na fronteira, não é? Não, está dividida tem uma parte em Cocujens e outra parte em Santiago de Ribou. Mas gostava de dar melhores condições aos empresários? A zona industrial de Montemião, neste momento, tem condições a nível de infraestruturas, tudo. E há espaço ainda para albergar empresas? Não sei, quer dizer, eu não sou técnico nessa área, mas eu julgo que ainda haveria ali alguns espaços onde poderia, porque nós temos lá uma empresa que é as passamanarias, não é Montemião, as passamanarias, que fica junto à Suinca, por exemplo, que precisava de espaço. A própria Suinca também precisava de mais espaço e não consegue arranjar. Aliás, já um deles, pelo menos da parte das passamanarias, já me disseram que provavelmente terão que ir para outro lado qualquer, porque não têm para onde alargar, e tem muitas encomendas mesmo, e não tem para onde alargar. A própria Suinca, a mesma coisa, quer dizer,
tenho que lhes dar condições, mas ali Cocujens é muito limitado nesse aspecto, muito limitado. Mesmo houve, por exemplo, a fábrica, o calçado neste momento está em crise, mesmo as camisarias, enfim, tudo isto, estes afins, e que me preocupa bastante, porque eu não quero ver ninguém no desemprego. Pronto, existe agora o layoff, portanto, que ajuda as empresas a manter os postos de trabalho, etc., mas não é solução. Claro. E isso preocupa bastante, porque depois atrás disso vem pobreza, não é? E vem miséria, vem tudo. E vem desavenças familiares, entre pais e filhos, por toda a gente em casa ralhada, como é que se costuma dizer? Onde não há pão, toda a gente ralha, ninguém tem razão. É verdade, é isso. Portanto, e é isso. Portanto, bem preocupado com essas situações. Mas um Presidente de Junta tem que ser naturalmente preocupado, não é? Porque 24 horas por dia. Porque senão, se calhar, não está a cumprir bem a sua função também. Presidente, estamos mesmo no fim, temos mesmo que fechar. Notas finais, que mensagem gostava de deixar ao auditório? Tínhamos temas para mais, podíamos dar aqui mais tempo a conversar, mas é o tempo que temos. Mensagem a deixar. Eu quero dizer aos cocujanenses que podem continuar a confiar e a ter esperança no meu trabalho, porque eu estou aqui para servir os cocujanenses. Eu não estou para me servir a mim próprio, porque eu não preciso da Junta de Freguesia para nada. E como tenho tempo livre, estou reformado, tenho tempo livre para me dedicar às causas de Cocujens. Claro que todos os dias faço atendimento ao público da parte da manhã. Às vezes, por exemplo, as pessoas que estão a trabalhar e que não podem vir a essa hora, podem marcar para um sábado, mesmo para um feriado, desde que não seja dia santo, e eu, dentro das minhas disponibilidades, portanto, ou pós-horário, portanto, estarei disponível para atender essas mesmas pessoas. Eu não deixarei de atender pelo facto das pessoas terem um horário fabril ou por turnos, por exemplo, exatamente, que não nos permita, não é? E que não esteja. Não é por isso que eu não atendo as pessoas, basta as pessoas, portanto, abordarem-me ou abordarem a Junta de Freguesia e marcar-se-á, dependendo também da minha disponibilidade para esse momento e para essa hora. Muito bem. Presidente, obrigada pela presença aqui. Foi um prazer revê-lo. Obrigado. Noutra terra. Muito obrigada. Obrigado. A entrevista com Simão Godinho, Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Cocujens. Eu estou de regresso amanhã, depois das 6 da tarde, para mais finais de tarde em sintonia, e vamos sintonizar-nos com a União de Freguesias de São Miguel de Soto e Mosteiro. Boa tarde.